Oi pessoal, vamos lá para a lição 13. A lição 13, aí no livro de vocês, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o guia alimentar. Fácil, né? Guia alimentar é um gênero textual informativo. Informativo por quê? Porque ele vai destacar ali o quê? Um instrumento educacional para alimentação. Então, esse guia alimentar, ele vai trazer informações para uma alimentação saudável e adequada. Então, quando a gente fala de guia alimentar, a gente fala do quê? De um processo, de um texto que traz essas informações, de um guia para de repente para a população, ou de um guia alimentar que um médico fez para uma determinada pessoa, e ele tem a função do quê, gente? Vamos pensar aí. Ele tem a função de orientar, ele tem a função de promover, de prevenir, ou de incentivar em relação à sua alimentação. Então, um guia alimentar, ele traz esses 4 itens de forma abrangente ali em todo o texto, tá? A linguagem dele é um pouquinho mais direta, ela é de fácil compreensão, então você vai conseguir ler e entender, não é que nem alguns textos que às vezes trazem uma linguagem muito mais complexa. Ela vai utilizar frases às vezes curtas, muito mais diretas, também traz citações de estudo, né, coisas de referência, para você entender por que aquilo é melhor ou não. Para a gente poder entender um pouquinho melhor em relação ao guia alimentar, vamos olhar aqui e analisar um guia alimentar que nós temos, que é um guia alimentar para a população brasileira. Aí ele coloca isso como título, ele veio do quê? Do Ministério da Saúde, e ele coloca assim, ó, dê a sua alimentação a importância que ela merece. Então, no guia é o quê? Todas as informações que eu vou ter ali vão ser relacionadas ao tipo de alimentação que vai favorecer a minha saúde, ou seja, a importância que eu tenho que prevalecer em relação aos alimentos. Então, ele já começa na parte inicial a falar da escolha dos alimentos, da qualidade nutricional, depois ele vai falar dos alimentos in natura, fala dos alimentos processados, que a gente sabe quais são esses alimentos, né, que são aqueles que sofreram alterações mínimas na indústria, tá, em relação à moagem, à secagem. Depois ele vai dar exemplos, né, desses alimentos, aí depois ele vai falar dos óleos e gorduras, que a gente precisa utilizar isso o quê? Em pequenas quantidades. Aí ele vai falar sobre a questão de como que eu tempero os alimentos, o que eu devo utilizar com moderação, e aí ele traz exemplos de óleos aqui e de que são importantes para a nossa alimentação. O cardápio continua na próxima página, vamos lá. Ele vai falar de novo dos alimentos processados, que eu tenho que limitar o consumo dos alimentos processados. Por quê? Porque esses alimentos eles são fabricados com adição de sal, de açúcar, de óleo, e isso faz mal, né, à nossa saúde. E aí ele fala dos alimentos ultraprocessados, aqui ele coloca até em vermelho. Por quê? Porque ele quer alertar que essas formulações industriais são tipicamente com o quê? Com 5 ou mais ingredientes. Geralmente são pobres de nutrientes, ou seja, eles são ricos em calorias. Então, tudo isso aqui ele vai trazer informação que você tem que tomar cuidado. E aí, de novo, ó, ele traz exemplos de que alimentos são esses. E aí, vem aqui regra de ouro para uma alimentação adequada e saudável, né? E todas as pessoas que promoveram esse guia alimentar. Então, observe que o guia alimentar, ele vai servir para eu me basear aqui na minha alimentação, o que eu posso, o que eu não posso, para ter uma alimentação saudável. Vamos então para as questões a respeito desse guia alimentar. Lá na questão 2, qual é o assunto principal do texto? Essa é fácil. Letra A, receitas com ingredientes saudáveis. Letra B, classificação dos alimentos conforme a qualidade nutricional deles. Letra C, lista dos alimentos que não são produzidos no Brasil. Letra D, história e produção de alimentos no Brasil. Vamos pensar o seguinte, quando eu olho aqui, ó, eu vou ter receita de ingredientes saudáveis, não aparecem receitas, aparecem exemplos. Eu não tenho lista de alimentos que não são produzidos no Brasil, ele nem fala sobre isso. E não tem história e produção dos alimentos. Eu tenho sim a classificação dos alimentos conforme a qualidade nutricional deles. Então quem marcou letra B aí, acertou. Vamos agora para a questão 4. Questão 4, os alimentos processados. Vamos lembrar que nós vimos lá os processados, depois vimos aqui os ultraprocessados. Precisam ser limitados e o consumo dos ultraprocessados precisa ser evitado. Isso significa que os alimentos
Vamos lá, pensando em relação à questão aqui da resposta correta. Nós temos aqui ultraprocessados, que a gente pode voltar lá no texto e olhar, e os processados. Ultraprocessados podem ser consumidos em grande quantidade? Mas está em vermelho. Se está em vermelho, eu não posso consumir em grande quantidade. Os processados não devem ser consumidos nunca? Opa, peraí, como assim? Nunca? Não, ele não diz isso. Ele fala que a gente tem que ter cuidados, né? Limitar o consumo. Os ultraprocessados podem ser consumidos à vontade? Não, ele está em vermelho, né? Ele fala ó, evitar o consumo. E os processados devem ser consumidos com cuidado? Isso mesmo, ó, limitar o consumo é eu ter cuidado na hora da minha alimentação. Então, quem colocou letra D, acertou. Vamos agora, então, para a questão 6 sobre esse guia alimentar. Na questão 6, diz o seguinte: considerando que essa frase faz parte de uma informação ampla do guia alimentar, a que palavra ou pronome ela se refere? Vamos ali a frase, ó. Dê à sua alimentação a importância que ela merece. O ela nesse texto, gente, aqui, o ela, ele está se referindo a quem? Dê à sua alimentação a importância que ela merece. A quem está se referindo? Ao guia? O guia nem está aqui, né? A palavra guia. A população? Não. A importância, a palavra importância aqui? Não. A alimentação? Sim, isso mesmo. Então, quem imaginou aí letra D, acertou. Dê à sua alimentação o que ela merece. Então, letra D. Temos aí, então, outras questões para que vocês possam fazer, né? Aí, e nos encontramos na próxima aula. Tchau, pessoal!